Mano, o céu tá ali atrás, é outro parceiro. Trouxe o Anderson, é isso, Anderson? Ah, eu lembrei do teu nome, Anderson. Deus te abençoe. A esposa dele, a esposa do Anderson estão ali atrás também em algum lugar. Que Deus abençoe vocês. Hoje o Léo vai ser, Léo, porque a gente é bem íntimo, mas Leonardo, né, um menino de Deus, discípulo direto do pastor Rael, um grande amigo de muitos anos de ministério, de caminhada. E eu tenho certeza que hoje o Leonardo vai ser um canal de bênção para trazer algo novo de Deus para as nossas vidas, amém? Então se esvazie de verdade, abra o seu coração, a sua mente, para que o diabo não venha roubar nada daquilo que Deus irá fazer através da vida do Leonardo. Vamos orar pela vida dele, estenda suas mãos aqui, vamos abençoar a vida de Léo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos e oramos e apresentamos diante de Ti a vida do Teu filho. Que ele venha ser um canal de bênção nessa noite, que ele venha diminuir para que a Tua glória possa crescer nele e através dele nesse lugar. Senhor, faz conforme Te apraz, conforme Te convém. Libera a Tua palavra para o Teu povo nessa noite. Nós estamos ansiosos e com ardente expectativa em Ti, Senhor, para recebermos aquilo que Tu colocou no coração do Teu Filho, e que o Teu nome seja glorificado nessa noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Você pode levantar as duas mãos aos céus assim comigo, as duas mãos, diga comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por me trazer a Tua casa. Se você é grato de verdade, aplauda o nome dele bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, para nossa meditação. Isaías 43. Aproveito, enquanto você acha, eu trago a paz do nosso pastor Rael, agradecendo desde já o pastor Everton, pastora Carla, por nos convidar mais uma vez a estar aqui, retornando a essa casa, trazendo a paz também da minha esposa que está ali, e a nossa bebê que está no ventre. Você pai de menina, viu, gente? Glória a Deus. Está ali no 6º mês de gestação. Meu amigo evangelista Anderson, a irmã Maiara e a Rebeca estão ali nos acompanhando. É uma alegria imensa estar aqui revendo alguns amigos, revendo essa igreja abençoada, nessa conferência, nesse período de carnaval. Assisti ontem um pouco ali da ministração do pastor Cleito, bênção de Deus. Mandar um abraço para o Walter, que está em algum lugar por aí. Diego, Deus abençoe, sempre um prazer revê-los. E o nosso amado pastor Everton está lá atrás, a gente conhece ele como Mano Céu, lá em Canhotinho. Eu moro lá em Canhotinho e nós congregamos na igreja Nova Aliança Monte da Oliveira, que é uma igreja parceira desse ministério já há muitos anos. Temos trabalhado junto com o pastor Everton e toda essa amada congregação. Amém? Quem encontrou o texto sagrado, diga glória a Deus. Isaías 43, eu vou ler com vocês o verso 1, e depois eu vou ler 18 e 19, que é o tema dessa conferência. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra?
Só quem pode, mais uma vez, desocupa as mãos e aplauda o nome de Jesus. Queridos irmãos, a palavra que eu li para vocês, nesses próximos minutos que nós teremos aqui para a meditação, é uma palavra muito conhecida da igreja cristã, em especial a igreja evangélica. O texto que eu li do livro do profeta Isaías nada mais é do que o livro de um homem que foi considerado dos profetas maiores, o que mais profetizou acerca de Jesus Cristo. Isaías é conhecido como profeta messiânico, e o seu livro traz diversas menções àquele que vive, àquele que reina, aquele que é todo poderoso, aquele que está aqui no nosso meio nessa noite. O nome dele é Yeshua, é Jesus, é ele quem te salvou. E o livro de Isaías, além de trazer várias referências ao Todo-Poderoso, o livro de Isaías, um profeta que viveu há 700 anos antes de Jesus nascer, ele consegue enfatizar a sua mensagem com um tema central. O tema do livro de Isaías não foge do início, muito menos no final. Quem conhece um pouco o livro sabe que no capítulo 1 Isaías diz que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles poderão se tornar alvos como a neve. O livro começa fazendo uma menção a esse Jesus, que é o centro, que é a rocha, que é o fundamento. Mas também o livro termina no capítulo 61 dizendo para nós que o Espírito o ungiu. Para quê? Para pregoar o ano aceitável do Senhor, para proclamar liberdade aos cativos, para declarar vista aos cegos. Então, o livro do profeta começa e termina com um ponto principal: Jesus. Jesus, como disse João no Apocalipse, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. E para melhorar, para você compreender e entrar no espírito da mensagem, ele não só está no início e nem também está no fim. Abacuque, orando no capítulo 3 do seu livro, versículo 2, ele disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então eu quero liberar já uma palavra profética nessa introdução da mensagem, para os que têm mão direita para levantar. É que Jesus, ele é o autor da sua história, que está no início, ele está no meio e ele também está no final. E como foi profetizado agora há pouco com o nosso pastor Everton, a glória da última casa será bem maior do que a glória da primeira. Como está escrito na palavra de Deus, disse o sábio Salomão: melhor é o fim das coisas do que o início. Então, se você chegou aqui, está no início da caminhada, está no início do seu projeto, ou até mesmo no meio, na hora do desânimo, da decepção, da luta, da dor, da peleja, não se preocupe. O Jesus que está no início, está no meio, já cuidou de todo o final, e ele se encarrega de cumprir toda a boa obra que ele começou na sua vida. Só para os que acreditam, Jesus do Gênesis ao Apocalipse não deixou uma obra pela metade. E não vai ser na sua vida que ele vai parar no meio do caminho, não vai ser na sua casa que ele vai parar no meio do processo. Pelo contrário, Filipenses 1:6, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Quantos podem dizer glória a Deus? Esse Jesus, que é o centro do livro de Isaías, ele, além de ser o que vive, além de ser o que reina, além de ser aquele detentor de todo poder, de toda autoridade, segundo a oração do Pai Nosso, que ele mesmo nos ensinou, ele é o Deus de coisas novas. Diga comigo: Jesus é o Deus
de coisas novas. Eu não sei se você acredita mais nisso, mas quando falamos em coisas novas, nós nos deparamos com diversas pessoas, com centenas de milhares, que conhecem o Jesus da vida velha, conhecem o Jesus, me permita abrir esse parênteses, que está pregado na cruz, conhecem o Jesus ensanguentado, conhecem o Jesus morto, conhecem o Jesus da história, conhecem o Jesus dos livros. Lembra o finalzinho de cada estrofe estudada na escola ou na faculdade, que independente se creem ou não, os historiadores precisam apontar um A.C no final e um D.C, que significa ou antes ou depois de Cristo. Tem pessoas que conhecem apenas esse Jesus, o Jesus da história, o Jesus dos livros, o Jesus que viveu e morreu. Mas essa igreja conhece o Jesus que morreu e ressuscitou. Essa igreja conhece o Jesus que não ficou com o seu projeto parado na tumba fria. Essa igreja conhece o Jesus que não paralisou o seu projeto na cruz. É fato que na cruz ele deu o brado de vitória. É fato que na cruz ele disse o tetelestai, ou está consumado, que é utilizado em 3 ocasiões: quando uma missão é concluída, quando uma obra é realizada, ou quando uma dívida é paga. E quando Jesus está declarando o grito de vitória na cruz, nós já nos alegramos por isso, nós já levantamos o nosso ânimo, dobramos a nossa atenção para o grito que Jesus deu na cruz. Todavia, se houve uma notícia linda, maravilhosa, foi revelada a uma mulher. No primeiro dia da sua ressurreição, Maria Madalena vai visitar o sepulcro. Ela havia comprado já especiarias para perfumar o corpo do mestre por mais um dia. E Maria Madalena, quando está diante do sepulcro, ela tem uma visão extraordinária. Ela vê o sepulcro aberto, ela vê que Jesus não está mais lá, ela vê que alguém aparece e diz: ei, não procure entre os mortos aquele que está vivo. Você sente esse Jesus vivo na sua vida? Você sente esse Jesus vivo na sua casa, na sua família, na sua história? Então levante as suas mãos aos céus e glorifique o nome dEle. O grito de vitória foi dado na cruz, mas o grito de triunfo foi dado no sepulcro, quando aquela mulher sai para anunciar: Ele está vivo. Marcos 16 diz que os discípulos não acreditaram. Depois Jesus se manifestou para 2 discípulos no caminho de Emaús. Lucas atesta essa história, e Marcos conta que quando os discípulos voltaram para anunciar aos demais, eles também não acreditaram. Aí eu vou usar a expressão aqui que o pastor Everton me ensinou uma vez em um dos encontros com Deus. Eles estão na mesa, e a mesa é um lugar de revelação. E quando eles estão na mesa, Jesus decide aparecer para eles na mesa. E quando Jesus aparece para eles na mesa, a gente desce a lenha no Tomé, João 20. Porque Tomé, na primeira aparição de Jesus, ele não está. E por ele não estar, quando alguém diz: ele apareceu, ele ressuscitou, logo Tomé disse: se eu não vir os cravos nas mãos, se eu não tocar no seu lado, de maneira alguma crerei. E a gente desce a lenha no Tomé. Mas Marcos 16 diz para nós que quando Jesus aparece para eles na mesa, não era só Tomé que não acreditava.
ninguém acreditou. 3 anos e meio dizendo que iria ressuscitar. Bastou 3 dias, os discípulos já esqueceram. E por esquecerem, Jesus começou a passar de cadeira em cadeira e começou a dizer: por que vocês ainda duvidam no coração de vocês? Vejam aqui, não é só Tomé, veja Pedro, veja João, veja Tiago. Ei, não é só Tomé que não acredita. Eu quero que vocês vejam. Estão duvidando ainda? Tem algo para comer? Aí Jesus diz: prepara uma janta que eu vou comer com vocês. Vocês vão ver que eu ressuscitei de fato. E quando Jesus ressuscita, ele decide entregar para os discípulos 3 coisas novas. Diga glória a Deus. A primeira, a paz. Ele disse: paz seja convosco. E ele já tinha dito antes: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, e não dou como o mundo dá. A paz que Jesus dá, ninguém pode comprar. Essa paz não vende na farmácia. Essa paz você não encontra com o Lexotan, com o Rivotril. Essa paz você não encontra com o Captopril para segurar a pressão arterial. Essa paz só em Jesus. O segundo presente que ele entrega para os discípulos é o Espírito Santo. João 20, ele diz que ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E ele tinha dito em João 16 que o Espírito da verdade que eu vou rogar ao Pai vai descer sobre vós. E esse Espírito o mundo não tem, não conhece, nem o pode receber. Levanta a mão para os céus. Aleluia. Esse Espírito não desce na Sapucaí. Esse Espírito não desce na quadra das agremiações. Esse Espírito não desce nos terreiros. Esse Espírito só vem quando os cristãos se reúnem. Esse Espírito só vem quando tem gente sedenta. Esse Espírito só vem quando tem gente dizendo: manda, Pai, eu quero, Pai. Tem alguém necessitado desse Espírito? E o terceiro presente que Jesus entrega, além da paz, além do Espírito, é o seu nome. Queres saber se eu ressuscitei de fato? Então a partir de agora, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aí Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome curarão enfermos. Levanta as 2 mãos aos céus, porque são essas mãos que Deus vai usar. São essas mãos que Deus vai usar. São essas mãos que Deus está marcando nesta noite especial para dizer: Garanhuns vai ficar pequeno, porque o meu nome te dá autoridade para fazer obras maiores. Maiores que a cidade de Garanhuns, maiores que o estado de Pernambuco, maiores que o Agreste Meridional, maiores que o Nordeste brasileiro, maiores que o Brasil. Deus está marcando as suas mãos nessa noite. Mas se tem alguém aqui que decide fazer como Isaías no capítulo 6, que ele disse, tendo uma visão do Calvário, tendo uma visão dos céus, a Bíblia diz que uma pergunta apareceu no céu dizendo: agora quem há de ir por nós? E Isaías, atrevido, ele decide dizer: eu tenho um problema, eu quero ir, mas eu tenho lábios impuros, e para piorar, eu habito no meio de pessoas de lábios impuros
Deus também. Em outras palavras, Isaías está dizendo: eu passei a vida inteira profetizando e dizendo: ai dos hipócritas, ai dos fariseus, ai de todos aqueles que viram as costas para o Salvador. Mas quando eu vejo a glória de Deus, eu digo: ai de mim que sou pecador. O que é que Isaías está dizendo? Quanto mais perto de Deus estou, mais miserável sei que sou. Infelizmente no nosso meio existem as pessoas que sabem do pecado de todos, menos do dele. Pessoas que vêm para a igreja só analisar. Pessoas que vêm à igreja só vistoriar. Eu vou ver o que é que dá. Eu vou ver como é que está. Eu vou ver se ainda está na fé. Eu vou ver se ainda está funcionando. Eu vou ver o que é que acontece. Mas isso é característica de quem está longe de Deus. Quem está longe de Deus precisa encontrar nos outros os defeitos, porque quem está perto do Espírito Santo encontra é nele. Deus começa a mostrar, iluminar os seus corações, iluminar a sua vida. Como disse a palavra de Deus: quem está nas trevas não vem para a luz. Por quê? Porque a luz manifesta as suas obras. Mas quando estamos na luz, a Bíblia diz que nós temos as obras manifestas em Deus. E é nesse momento que a gente se arrepende, se dobra e declara: Senhor, sem ti eu não sou nada. Senhor, eu careço da tua presença. Senhor, me ajuda, purifica-me do meu pecado. Eu estou aqui. Se o Senhor quiser me usar, faz como Silvan Santos louva: as minhas mãos não são mais minhas, são tuas. Faz como a Isadora Pompeu louva: toma as minhas mãos, Senhor, eu não preciso delas. Se não for para te servir, tira elas de mim. É nisso que nós temos que nos apegar. Mais próximos de Deus, mais miseráveis nos enxergamos, mais carentes da sua glória nos enxergamos. Não concordo. Isso é Velho Testamento. No Novo Testamento tem um homem que disse assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que não era para mim fazer eu vou lá e faço. Mas tem uma diferença. Tiago 1:15 diz assim: que todo homem é tentado segundo a sua própria cobiça. Diga comigo: cobiça. E o que é cobiça, evangelista? Cobiça é a fraqueza do homem. O diabo não te tenta onde você é forte. O diabo só te tenta onde você é fraco. Mas quando a Bíblia diz que o diabo tenta a gente na nossa cobiça, a cobiça gera o pecado consumado gera a morte. Nós entendemos, evangelista Anderson, que há uma grande guerra. O diabo está nos historiando, está nos olhando, segundo as escrituras. Ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar, como um leão, imitando, uma imitação barata, mas pode se transfigurar até em um anjo de luz. Agora escute só: se por um lado o diabo luta na fraqueza, do outro lado Paulo disse: quando eu estou forte é que eu estou fraco, mas quando eu estou fraco é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Levante a sua mão para os céus, porque é para os fracos que Jesus veio falar nessa noite. É para os carentes que Jesus veio derramar o seu poder. É isso mesmo. Para você que necessita, que precisa, que veio bater, que veio buscar, que veio clamar, Jesus tem força para você nesta noite. Quantos recebem isso? Digam glória a Deus. Quando entendemos isso, nós compreendemos que esse Deus é o Deus que faz novas todas as coisas, que entregou aos discípulos 3 coisas novas que eles ainda não tinham recebido. Eles receberam a paz, o seu espírito e também o seu nome. E quando eles recebem esse nome,
através desse nome, é que essa igreja está fundamentada, está erguida e está de pé. É através desse nome que a sua vida permanece livre. É através desse nome que o livramento acontece, que a cura é realizada, que a vitória vem, que a porta se abre. É através do nome de Jesus. Porque se tem uma coisa que Deus sempre prezou, foi pelo nome. Foi pelo nome. Quer dizer identidade. Nome, em muitas oportunidades, representa uma sentença. Só para você entender, quando Israel chegou na sua maior debilidade, no seu nível mais baixo de espiritualidade, quando o sacerdote que não tinha visão espiritual, e uma mulher orando, derramando o seu coração perante o Senhor, ele olhava e dizia que a mulher estava embriagada. Em um estágio em que os filhos, que eram também sacerdotes, se relacionavam com mulheres no templo. Israel está na degradação moral. E você deve lembrar que quando ele sai à peleja, mesmo com a arca da aliança à sua frente, para vencer qualquer que seja o adversário, diz a Bíblia que eles perderam. Para piorar, os sacerdotes morreram na peleja. Para piorar, Eli, que era a autoridade espiritual máxima de Israel, quando recebe a notícia, cai, quebra o pescoço e morre. E para piorar, nasce uma criança. Quando a criança nasce, vem em trabalho de parto, o neto de Eli, colocaram o nome naquela criança, e colocaram o nome dela dizendo Icabod, que quer dizer foi-se a glória de Deus. O nome representa uma sentença. O nome representa um destino, um norte. E quando nós lemos o texto sagrado nessa noite, baseado no livro do profeta Isaías, no versículo 1 que eu li para vocês, o Deus Todo-Poderoso, ele aparece como o Senhor que cria e o Senhor que forma. O Senhor que cria e o Senhor que forma, e que está direcionando uma mensagem a uma nação. Mas essa mesma nação, ele chama pelo nome. Ele chama pelo... Mas aqui existem dois. Isaías 43 é uma carta a uma nação, a um povo, ao povo de Deus. E Deus não costuma chamar por apelido, ele chama pelo nome. Todavia, ele está chamando Israel de dois nomes. E só os que participaram do encontro aqui sabem o que é que a gente está falando na ministração do Peniel. O primeiro nome que Israel é chamada não é Israel. O primeiro nome que Israel é chamada no capítulo 43 do livro de Isaías é Jacó. E para entendermos o Deus que faz novas coisas, todas as coisas, para entendermos o que é que esse Deus faz de novo na nossa vida, nós precisamos recorrer à história e descobrir o que foi que Deus fez na vida desse Jacó, para saber o que é que ele vai fazer na nossa vida ainda em 2026. Eu vou melhorar. Para descobrirmos o que Deus tem para a nossa vida esse ano, nós precisamos recorrer à história. E a história que estou lendo para vocês nessa noite é a história de nada mais, nada menos de que um dos patriarcas de Israel. Você deve conhecer e saber que os patriarcas são três: Abraão, Isaque e Jacó. Jacó é um homem tão abençoado. Você pode conhecer Jacó pelo pai de José,
pode conhecer Jacó por ser o pai dos 12 meninos que levam 12 nomes das 12 tribos de Israel. Você pode conhecer Jacó por um homem muito abastado, um homem rico, um homem que tinha muitos funcionários à sua disposição. Você pode conhecer Jacó de tantas bênçãos que ele recebeu. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que Jacó foi morar com o tio Labão, e Labão tentou passar a perna em Jacó, e começaram a fazer um acordo, e disseram: olha, a partir de agora, as ovelhas que nascerem rajadas, listradas, marcadas, são minhas. E você conhece a história, sabe que é muito ministrado sobre isso, que as ovelhas brancas eram de Jacó, e de repente, de toda falcatrua que Labão tentava fazer, toda maldição se transformava em bênção. Tudo dava certo na vida de Jacó. O cara era tão abençoado, pastor, que quando ele deitou, está fugindo do seu irmão, ele deitou sobre uma pedra, deitou sobre uma. É para esse homem ter um pesadelo, é para esse homem acordar no outro dia com a cabeça inchada. Ao invés de ter um pesadelo, esse homem tem um sonho, e o sonho é uma visão de Deus. E na visão ele vê uma escada, não um elevador, ele vê uma escada, Deus mostrando para ele anjos subindo e anjos descendo. Esse homem era tão abençoado que Deus mostra para ele que estava com ele e ele não sabia. Mas a história dele não foi sempre assim. Depois de tanta bênção, depois de tanta coisa boa que aconteceu na vida de Jacó, depois de tudo cooperar para o seu bem, depois de todas as coisas, Jacó ser mais que vencedor. Parece que Jacó já fazia parte da nova aliança antes da nova aliança estar em curso. Parece que Jacó já era da dispensação da graça, pastor. Por quê? Jacó é herdeiro das promessas. As coisas cooperam para o bem de Jacó. Onde ele coloca a mão, começa a prosperar. As coisas vão dando certo para Jacó. Até que Deus decide marcar um encontro com ele. E é nesse encontro que acontecem as coisas novas de Deus. Esse encontro que Deus marcou com Jacó, marcou com você também nessa noite. Esse encontro que Deus marcou com Jacó, marcou também com a sua família. Esse encontro que Deus marcou com Jacó, marcou também com a pessoa mais problemática da sua casa. Jacó não esperava que na história dele tivesse um val de Jaboque. Jacó não esperava que na história dele tivesse um Peniel da vida. Jacó não esperava nunca que na história dele, depois de chegar no ápice, no auge, depois de chegar no topo, eu pregando hoje pela manhã, eu falei que algumas pessoas chegaram no teto. Para quem não conhece, se não me falha a memória, hoje o teto do funcionalismo público brasileiro são R$46 mil. O ministro do STF, ele não pode ganhar acima disso, tirando os seus privilégios, mas no teto, na folha, R$46 mil é o teto do funcionalismo público. Agora escute só, não vim aqui criticar o governo, e nem muito menos levantar nenhuma bandeira, principalmente nessa época do carnaval. Nós seguimos a fé de Êxodo 17, Jeová Nissi é a nossa bandeira. Agora escute, na calada da noite, recentemente foi levada à sanção presidencial um projeto de lei, aprovado já nas duas casas, que eleva o salário dos servidores públicos em nosso país. E o teto pode furar hoje. Com a sanção presidencial, um funcionário público pode chegar a ganhar até R$77 mil. Antes de criticar, escute só o que é que eu estou dizendo. Se alguém tem o
teto do funcionalismo. Se alguém chegou no topo e de lá não pode mais avançar, e outra lei pode fazer o teto ser furado, Deus também pode fazer o mesmo com você. Deus pode fazer você furar o teto. O que é isso, evangelista? Eu não estou compreendendo. É Deus dizendo para você nesta noite: quando Jacó pensa que chegou no ápice, Deus diz: eu ainda tenho coisa nova para você. Quando Israel pensou: eu já sei de tudo sobre glória, aí Deus usa Ageu para dizer: eu tenho uma glória maior para derramar sobre o meu povo. Quando alguém pensou: eu já vivi tudo, Deus está dizendo: eu tenho um pouco mais. Levante a sua mão direita para os céus, porque se você já programou, se você já anotou, se você já colocou no caderno, na ponta do lápis, e disse: esse mês eu já sei o que vou ganhar, eu já sei o que vou receber, eu já sei o que vai entrar, Deus manda dizer para você: eu vou furar o teto, eu vou surpreender você, eu vou fazer uma coisa nova, eu vou trazer de onde não tem, eu vou trazer de onde você não espera, para você contar o seu testemunho. Quantos acreditam nisso? Levanta as duas mãos e adora a Deus. Se Deus pode fazer na vida do homem, pode fazer na sua vida também. Jacó chegou no topo. E quando eu falo de furar o teto, eu lembro de Jó. Quando Jó chegou no ápice, 10 filhos. Se um filho já é bênção, imagina 10, hein? 10 filhos. A Bíblia diz que o homem tem milhares de ovelhas, milhares de camelos, milhares de servos, centenas de servos, rico, bilionário, o mais rico do Oriente. Chegou no topo, chegou no teto, não tem para onde ir mais. Aí de repente Deus decide prová-lo. Aí prova, do mais rico se torna o mais pobre. Você deve ter escutado já alguém pregar que o que restou para Jó foi um caco de telha para coçar as suas feridas. Mas Jó ficou pobre, mas não deixou de ser próspero. Eu vou repetir para você compreender, entrar na sua mente. Jó ficou pobre, mas não deixou de ser próspero. Riqueza e pobreza tem a ver com recurso. Miséria e prosperidade tem a ver com obediência. E o que Jó tinha era obediência a Deus. O diabo disse: eu vou acabar com Jó, eu vou acabar com todo o recurso de Jó. Mal sabia ele que o Deus das coisas novas tinha um dobro para dar para ele. O Deus das coisas novas apareceu no capítulo 42, no final da história, e diz a Bíblia: e o Senhor mudou o cativeiro de Jó e entregou a ele o dobro, tudo quanto antes possuía. Você crê que Deus pode te dar o dobro do que você perdeu? Você crê que Deus pode te dar o dobro daquilo que te prejudicaram? Você crê que Deus pode te dar o dobro daquilo que o diabo levou, daquilo que te lesaram, daquilo que te fizeram mal, passaram a perna, te trapacearam? Quando eu vi toda a virada do cativeiro de Jó, eu já me alegrei. Mas eu fiz uma pergunta para Deus antes de ler o texto final. Eu disse: Deus, o que é que adianta ter tudo e não ter saúde? O que é que adianta ter filhos para brincar se você não tem saúde para correr atrás deles em casa? O que é que adianta ter dinheiro, ter conta no banco, ter carro, se você não tem saúde, muito menos para curtir a riqueza que Deus lhe deu? Aí a Bíblia diz que quando Deus muda o cativeiro dele, os irmãos vêm, os amigos vêm, todos os conhecidos retornam,
e comem o pão na mesa de Jó. Diga glória a Deus. O que é que Deus estava dizendo, Hilton? O que é que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo que aqueles que foram embora porque faltou o pão, aqueles que foram embora porque faltou o recurso, aqueles que foram embora porque faltou o dinheiro, quando Deus muda o cativeiro, voltam todos eles. E a diferença desses que voltam para os que tinham anteriormente é a seguinte: é normal alguém que tem se aparecerem sempre vários aproveitadores, que nós chamamos de sanguessugas, pessoas que sempre estão à nossa procura pelo que nós temos para oferecer. Você conhece, eu falei aqui na vez passada que estive aqui, tem pessoas que quando ligam para a gente tem que fazer uma oração antes de atender a ligação, antes de ouvir o áudio, porque se atender você já sabe, ou o gato morreu, ou o gás secou, ou o carro quebrou, alguma coisa aconteceu. Você conhece aquele tipo de pessoa que sempre que liga para você é para pedir uma ajuda, aquele tipo de pessoa que sempre que liga para você é para pedir algum Pix abençoado, pedir um cartão emprestado, aquelas pessoas que só aparecem para sugar o que você tem. Eu costumo dizer o que diz Deuteronômio 28, versículo 12 a seguir. A Bíblia diz que Deus nos porá aos obedientes, por favor, recebam essa palavra, por cabeça e não por cauda. E a cauda só tem 3 características. Quantas eu falei? A primeira é sempre a última. Você conhece aquele tipo de pessoas? Esse tipo de pessoa que sempre, não é que ninguém coloca ele mesmo se coloca por último. Quando você convida ele, já convidou fulano? Já. Eu não vou não, que não sou tempero para chegar por último. As pessoas contam a todo mundo, a mim nunca contam nada. Aquela pessoa que vive se diminuindo na igreja: eu sou o mais fraco, eu sou o menor, eu sou a ovelhinha de Jesus, eu sou o peixinho mais fraco da igreja. Deixa eu contar para você um testemunho muito interessante. Quando chegou de repente em uma determinada igreja, um demônio manifestou e começaram a dialogar com o demônio. Você sai, não sai. E havia uma irmã na igreja que toda vez que ela tinha oportunidade, era aquela irmã que levantava o povo. Quando o povo se alegrava, ela dava um balde de água fria. Você conhece essas pessoas? Ela chega assim, pastora Carla, e diz: gente, eu quero agradecer a bênção que Deus me deu. Deus abriu as portas e eu estou com o meu carro novo. 3 pessoas deu glória a Deus. Eu vou dizer de novo. Aquelas pessoas que animam o povo. Aí diz assim: olha, eu agora estou em posse da minha SW4 nova. O pessoal gosta da Hilux, né? Mas quando todo mundo se alegra, como vocês se alegraram, aí ela diz: eu só quero que vocês me ajudem, irmão, a orar. Ore por mim, porque eu tenho que pagar as parcelas, eu estou sem dinheiro. Aquela pessoa que chega e diz: pastor, muito obrigado pelas orações, saí da UTI, estou em posse de vitória. E só a título de informação, de quem vai para a UTI, de 10, só volta 3, tá? Saiu da UTI, glória a Deus, a igreja se alegra. De repente ela diz: mas me ajuda, irmão, porque eu não tenho nem dinheiro para comprar o remédio. Oh meu Deus, Deus já tirou ela do vale, Deus já tirou ele da morte, Deus já tirou ele do vale, do caminho da sombra da morte. E agora a pessoa desanima todos. Aí essa irmã sempre pedia oração, dava aquela animada, e daqui a pouco dizia: irmãos, mas orem por mim, porque eu sou a crente mais fraca da igreja. Aí nesse dia ela só sentava lá atrás, lá por último. Aí o demônio manifestou: sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. Daqui a pouco o demônio falou na boca da pessoa: eu vou sair, mas eu vou entrar na crente mais fraca dessa igreja. A irmã lá atrás deu um pulo e disse: eu não sou fraca não, Deus é forte, está comigo. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte.
Então a cauda sempre está por último. A cauda também sempre só vive se rastejando. É a pessoa dobre, ânimo dobre. É aquele tipo de pessoas que sempre está inconstante. Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está na fé, uma hora não está. Uma hora está de bem, outra hora não está. É assim que acontece com esse tipo de pessoa. É cauda. E diz as escrituras também que a cauda, a terceira característica, além de ser última, além de estar sempre se balançando, é aquela que vive se rastejando, sempre precisando de ajuda. Deus quer mudar essa situação hoje. Deus quer tirar você da dependência dos outros e fazer você ser um instrumento na mão dele. Deus quer mudar a sua maneira de estender a mão. Você, olhe para mim, que vive sempre estendendo a mão, pedindo ajuda. Me ajude, me ajude, me ajude. Você vai voltar depois desse culto, dessa conferência, retornando a estender a sua mão. Mas agora a sua mão vai ser estendida assim, abençoando, abençoando, entregando, emprestando, aleluia, ofertando. Quantos acreditam nisso? Digam glória a Deus. É por isso que quando você recebe essa palavra, toma posse dessa palavra, como Jacó tomou, descobrindo que Deus estava com ele, sem ele saber, descobrindo que Deus era com ele. Deixa eu dizer para você, Deus decide marcar um encontro com ele no Val de Jaboque. E quando ele chega no Val de Jaboque, ele descobre que Deus tem algo novo para ele. Como que o Senhor tem algo novo para mim se eu já cheguei no topo? Como que o Senhor tem algo novo para mim se eu já cheguei no teto, cheguei no ápice? Eu imagino Deus olhando para ele dizendo: você não lembra não de Jó? Você não lembra não que eu fiz na vida de Jó? Eu mudei o cativeiro dele, e os amigos que eram apenas aproveitadores que apareciam, agora retornaram. E diz as escrituras, cada um que chegou com uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Levante a sua mão para o céu, gente. Receba essa palavra. Essas pessoas que em 2025 só apareceram para você, para te sugar. Essas pessoas que apareceram na sua casa, na sua vida, somente para atrair o que você tem. Deus vai mudar a história delas de uma maneira tão especial, que quando você convidar elas para o churrasco novamente, elas já vão chegar com 1 quilo de picanha. Quando você convidar elas de novo para almoçar na tua casa, já vai chegar com a Coca-Cola, já vai chegar com o Guaraná, não vai mais sugar de você. Ei, você vai receber esse tipo de amizade, vai chegar para acrescentar, vai chegar para abençoar, vai chegar para agregar. Quem recebe isso? Foi o que aconteceu com Jó. Aí eu imagino Deus falando com Jacó: você não lembra não? Estou lembrado, Senhor. E agora, o que é que o Senhor vai fazer comigo? Primeira coisa que Deus dá para Jacó no Val de Jaboque: um novo nome. Diga comigo: um novo nome. Deus queria tirar a identidade de Jacó como um salteador, como malandro, como esperto demais, sabido, aqui no nosso interior é como a gente utiliza. Deus queria dar um novo nome para Jacó, um novo norte para a sua vida. Deus não queria Jacó com a vida, com marcas da vida velha. Jacó, você tem tudo, mas falta-lhe um novo nome. Jacó, você tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas o que eu vou lhe dar a partir de agora é o que o dinheiro não compra. Você não lembra, Jacó, que você ganhou tudo, mas deixou pendências a resolver. É hora de voltar. Se o nome de Jacó estava associado a coisas ruins, a sua identidade agora é marcada por um nome novo, por um nome que coloca Deus em evidência. O nome de Jacó passou a ser? O nome de Jacó passou a ser? Passou a ser? Quem foi para o encontro, principalmente os homens, a gente dá esse grito bem forte lá.
o nome de Jacó passou a ser Israel. Isso é um spoiler para quem não fez ainda, viu? Agora preste bastante atenção. Quando o nome de Jacó passa a ser Israel, esse El no final representa o grande Deus, o grande El Shaddai, o grande El Elyon, o grande eu sou. E quando Israel agora recebe um novo nome, ele recebe uma identidade nova. Em outras palavras, é por isso que quando você falha na rua, as pessoas dizem logo, e é porque é crente, viu? É por isso que todo mundo pode aí beber, farrar, mentir, roubar, subir, descer. Pode ser promotor, juiz, delegado, advogado. Agora, se for crente, é ou não é? Porque você recebeu uma nova identidade. Você agora não carrega mais o nome do seu pai apenas da terra. Agora você carrega o nome do seu Pai Celeste. João 1:12. Ele vos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando ele recebe um novo nome, aí ele diz, acabou por aí? Já posso ir? Deus, não. Eu tenho também para você ainda esse ano, só os que recebem uma nova bênção. Que é isso, Senhor? Uma nova bênção? Porque Jacó, quando está lutando com o anjo que representava a Deus, ele diz, eu só te largo quando o Senhor me abençoar. Mas eu estou falando de um homem rico, eu estou falando de um homem próspero, eu estou falando de um homem que tem vários empregados, eu estou falando de um homem que já tem filhos, estou falando de um homem que já tem gado, eu estou falando de uma pessoa que aparentemente está dando tudo certo, mas ele diz, eu preciso de uma nova bênção. Eu vou lhe dar. Essa bênção que você recebeu do seu pai foi debaixo de enganação. Essa bênção que você recebeu do seu pai, você precisou se utilizar daquilo que nós chamamos da síndrome de Saul. Qual a síndrome de Saul? O que é isso? É aquela que você acha que para ficar no trono você tem que matar o sucessor. Saul diz, para eu ficar no trono eu tenho que matar Davi e qualquer que seja o sucessor dele. Então logo Jacó, para se apoderar da bênção que era do seu irmão Esaú, ele tinha que se passar pelo irmão. Ele deixou aquela pendência, aparentemente deu tudo certo, porém uma pendência ficou em casa. E agora diante de Deus ele está dizendo, realmente com o Senhor não dá para se enganar. Eu não posso dizer para o Senhor que eu sou outra pessoa. Para o meu pai eu disse uma coisa, para os amigos eu digo outra coisa, mas para o Senhor eu tenho que me revelar quem eu sou. Em outras palavras, Jacó, ele recebe um nome de batismo quando nasce, mas quando está diante do pai, o seu pai Isaac, ele diz, eu sou Esaú. Quando ele está diante de Deus, ele diz, eu sou Jacó. E agora Deus olha para ele e diz, você nem é Esaú e você também não é Jacó. Você não é o que dizem, você não é o que pensa, você é o que eu sei ao teu respeito. Você é Israel de Deus. Aí Deus entrega para ele uma nova bênção. Quando Deus entrega para ele uma nova bênção, ele diz, acabou, Senhor. Não. Eu tenho para você um novo nome, eu tenho para você uma nova bênção, mas agora é a parte forte da mensagem. Eu quero entregar a terceira coisa nova. Uma nova maneira de andar. Como assim? É porque você chegou aqui, e quem conhece a história sabe que Jacó chega lá pomposo. Jacó é rico. Jacó está tentando fazer a coisa certa. Jacó está voltando para se reconciliar com o irmão que o queria matar. Mas a Bíblia diz que Jacó chega no Val de Jaboque. E quando ele chega lá, ele chega normal, tranquilo, retamente, tranquilamente, andando sem nenhuma intercorrência. Aos olhos humanos, Jacó estava andando certo.
Mas aos olhos de Deus, Jacó estava andando torto. O que é que o Senhor vai fazer? Eu vou te dar uma nova maneira de andar. Aí Deus toca na coxa de Jacó. Aí agora Jacó sai assim, ó, puxando a perna. Aleluia, o varão entendeu aqui. Puxando a perna. Sabe o que é que Deus está dizendo? Para o mundo agora você está torto, mas para mim agora você está direito. Quem está olhando por fora está dizendo: esse homem entrou reto, saiu torto. E quem está olhando por dentro está dizendo: ele saiu torto, agora saiu direito. Deus está dizendo: eu vou te dar uma nova maneira de andar. Sabe por quê? Tem gente que com as duas pernas não serve a Ele. Aí tem hora que Ele precisa tocar em uma parte. Tem gente que com tudo bem não serve ao Todo-Poderoso. Aí tem hora que Ele precisa apertar, colocar uma tempestade no meio da embarcação que ia tudo certo, a passagem deu certo, o navio está indo certo, aí de repente vem uma tempestade, para piorar aparece um grande peixe para consumir, ou aliás, para engolir o profeta e ele passar 3 dias em um cruzeiro diferente. Tem hora que Deus vai precisar apertar, tocar em alguma área para te dar uma nova maneira de andar. Eu não sei o que você veio buscar nessa conferência, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus vai te dar uma nova maneira de andar. Você não vai andar para onde desagrada a Deus. Você não vai voltar para o lugar da vergonha. Pelo contrário, levanta a mão direita para os céus. Eu quero profetizar nessa noite: para cada dia de vergonha haverá dupla honra para a sua vida. Ei, no lugar da tua vergonha, você voltará cantando o hino da sua vitória, contando grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você pode glorificar o nome de Jesus. Você pode glorificar bem alto o nome daquele que vive. Eu caminho para o encerramento agora, dizendo a vocês que além de um novo nome, uma nova bênção e uma nova maneira de andar, quando Jacó pensou: acabou as coisas novas? Não. Eu te criei, ó Jacó, mas te formei, ó Israel. Eu te remi e não temas, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Sabe o que é que Deus está dizendo? Você é meu, sendo Jacó e Israel, você é meu. Você já está marcado, não adianta correr. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Não adianta, quem está marcado, meu pastor, está marcado. Já era, nem o mundo te aceita mais. Não dá mais para sambar no carnaval, não dá mais para dançar na Praça Mestre Dominguinhos. Ei, não, pelo contrário, você vai bailar na presença de Deus. O Senhor manda dizer para você: o festival de inverno no palco musical perdeu um membro, mas o palco gospel pode ganhar um adorador, uma adoradora, um adorador. É por isso que Deus não te perde de vista. A mulher toca na hora do vestido. Toca na... Pensou que ia passar despercebida? Ou você acha que Deus não lembra da oração que você fez na madrugada? Ou você acha que Deus não lembra daquele dia que o convite foi feito e você com vergonha, cabisbaixo, levantou a mão? Quando o convite foi incisivo, você baixou. Você pode ter levado na brincadeira, mas Deus não levou na brincadeira não. Você pode ter fingido que aceitou, mas Deus recebeu. Deus recebeu a sua vida e Deus não aceita te perder mais. Acabou, Senhor, as coisas novas? Não. Agora eu vou te dar o que você mais precisa. Eu vou te dar uma nova comunhão com seu irmão.
É por isso, queridos, que Esaú não consegue matar Jacó. Meu corpo está arrepiado aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. É por isso que Esaú não consegue matar Jacó. Já havia, pastor Everton, um exército. Já havia um exército preparado. Mas diz as escrituras no Salmo 133: é bom e suave que os irmãos vivam em comunhão, em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Em outras palavras, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Eu vou melhorar. Quando tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele vem, Ele desce, o Espírito é compartilhado. E o Espírito que convence os corações. Antes de Jacó chegar em Esaú, o Espírito foi lá. O Espírito que é onipresente. Enquanto Deus está dando um novo nome, enquanto Deus está dando para ele uma nova bênção, enquanto Deus está dando para ele uma nova maneira de andar, o Espírito vai lá em Esaú, que tinha um exército preparado para o matar. Aí vem Jacó. Imagina a cena. Esaú está esperando. Se ele avistar, eu vou pegar. Todos os soldados que estão com Esaú, cada um quer pegar Jacó. Porque você sabe que quando há uma facção, há um grupo que trabalha para o crime, ganha quem faz mais atrocidade, é mais respeitado. E você quer ver uma disputa, é quando o chefe quer a cabeça de alguém. Os membros ficam brigando entre si. Deixa que eu faço, deixa que eu cumpro, deixa que eu vou concluir essa missão. Agora escute só. Cada um daqueles soldados que estão com Esaú querem pegar Jacó. Mas agora lá vem Jacó, arrastando uma perna. Esaú está olhando de longe. E quem é que está vindo? É Jacó. Alguém está dizendo: quem é aquele homem? É Jacó. E Esaú olha, se tivesse óculos como o meu, ele ia tirar os óculos e ia dizer: eu não acredito não. É Jacó? É Jacó. Aí quando ele olha, está ele se aproximando. E Esaú agora está olhando e alguém está dizendo: é Jacó, deixa eu ir pegá-lo, dê a ordem. Eu quero atirar uma flecha, eu quero atirar uma lança, eu quero ir lá pegar, arrancar a cabeça dele, entregar na sua mão. Eu quero entregar a cabeça dele em uma bandeja. Eu quero fazer o que o Senhor quiser. Dê a ordem. Esaú está parado. Esaú perde as forças, porque quem está vindo agora não é Jacó. E é por isso que Esaú não consegue matar Jacó, porque Jacó já morreu em Peniel. É por isso que Esaú não consegue matar Jacó. Jacó morreu em Peniel. Quem está vindo é Jacó? Alguém grita: é não, meu irmão. Jacó morreu faz 2 minutos. Quem está chegando é Israel. Aleluia. Jacó morreu faz 2 minutos. Quem está chegando é Israel. Um homem novo, um homem mudado, um homem transformado. Porque Deus me disse: eis que eu faço uma coisa nova no meio de vós. Eu te dou uma nova comunhão. Aí ele chega, abraça o seu irmão e o beija. Porque o perdão é libertador. Deus está falando com alguém que precisa viver essa nova comunhão. Deus tem algo novo para você, Esaú. Deus tem algo novo para você, Jacó. Deus tem algo novo para você, Israel. Deus tem algo novo para você, IBR. E o que é que Deus tem para mim? Uma nova comunhão.
Você só precisa liberar esse perdão. Deixar o Espírito Santo agir em você. Abraçar sua esposa de novo como você nunca mais abraçou. Abraçar o seu filho de novo como você faz tempo que fez. Abraçar a sua mãe novamente. Terminar esse culto aqui, ligar para ela, ligar para ele. Pai, me perdoa, faz tempo que a gente não se vê. Me perdoa. Pai, eu preciso liberar o que eu tenho aqui dentro de mim. Deus quer me dar uma nova comunhão com o Senhor. Eu quero lhe dar um abraço, Pai. Tem gente aqui que foi tão injustiçado. Tem gente aqui, pastor Everton, que foi tão menosprezado, que até tentou reatar, mas quando riscou a porta, já veio a palavra de acusação, e você cedeu à tentação, né? Voltou atrás. Eu não quero mais saber mais. Eu não quero mais saber mais. Eu tentei reatar, cheguei lá, falou o que eu queria somente sugar novamente. Você chegou lá e o pai olhou para você e disse: veio buscar o quê? Precisando de ajuda, né? Você vai voltar lá de novo e você vai dizer: eu não vim buscar nada, eu só vim buscar o seu abraço. Você vai voltar lá de novo, moça, e quando você abraçar a sua mãe, você vai dizer: mãe, hoje eu não vim te pedir nada, eu só vim te dar um abraço. Você vai voltar lá de novo, jovem, e vai dizer: amigo, hoje eu não quero nada de você, eu só quero te dar um abraço, eu quero ter comunhão com você, eu quero que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida de novo. Fique de pé. Um novo nome, uma nova bênção, uma nova forma de andar, uma nova comunhão com seu irmão. E para concluir, no versículo de número 19: eu porei um caminho no deserto, e rios no ermo, no acaso, ao léu. Sabe o que é que Deus está dizendo? Parou por aí, pregador? Não. Eu ainda tenho um caminho no deserto para você. Eu ainda tenho uma porta para abrir diante desse mar que você chegou, em Pi-Hairote. Lembra? Você olha para um lado, monte. Você olha para o outro, monte. Você olha para trás, Faraó. E você olha para frente, o mar. Você vai recorrer a Deus. Vai, Moisés, fala com Deus. E Deus fala com ele: diga ao povo que a ordem é para marchar. Diga ao povo que eu vou abrir um caminho no deserto para eles. Diga ao povo que eu tenho um novo caminho para eles. Eu queria que você levantasse as duas mãos aos céus. Eu queria que você compreendesse que um caminho novo é incomparável, que o caminho novo não tem aparência de passado, e que o caminho novo vai brotar água da rocha. O caminho novo vai trazer novas todas as coisas. Ele me dará São 5 coisas novas que Deus está derramando nessa noite sobre a sua vida. Para quem precisa, um novo nome já está sendo colocado nas suas digitais. Um novo nome baseado no sangue de Jesus. Para quem precisa, uma nova bênção já está te alcançando nesta noite. Já está chegando na sua vida. Para quem precisa, uma nova maneira de andar já está sendo edificada, personalizada aos moldes da cruz. Para quem precisa, uma nova comunhão com seu irmão já está chegando. Vai haver pedido de perdão, vai haver reconciliação. Alguém disse acabou, mas Deus está dizendo: eu ainda vou colocar uma vírgula.
Para quem precisa, um caminho novo no deserto está chegando agora. Eu quero que você, em nome de Jesus, só os que precisam de algo novo de Deus, só os que chegaram aqui nessa noite e entendem, essa palavra evangelista foi para mim. Você está pregando há 1 hora sobre coisas novas, mas o que eu tenho vivido é vida velha. O que eu tenho vivenciado são coisas passadas, coisas antigas. Deus quer fazer você mudar de nível hoje. Deus quer tirar você da vida velha e trazer você para a vida nova. Eu quero convidar só você que se encaixa nessa palavra. Eu quero convidar você aqui à frente nessa noite. Eu quero orar por sua vida. E você vai sair daqui em novidade de vida. Se pois alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Vem. Pode vir. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho. Tô te esperando aqui no Na altar. mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. O Valdo Janoque aqui. Eliminar a Sandarabadara Manacantelebia Oderevi Andalabarai. Vem. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença
Eu já estou aqui. Eu quero viver esse momento. Eu quero o novo de Deus. Venha toda a igreja, gente. Deus tem algo novo para nós. Vamos, venha. Aqui não tem títulos. Os títulos se perdem. Nós não somos nada diante do Senhor. Aqui não tem pastor, pastoras. Nós somos filhos. Eu não sou Jacó para lutar contra Deus. Comece a adorar. Todos. Aleluia. Comece a adorar. Deus vai renovar tuas forças. Deus está escrevendo um novo nome. Deus está escrevendo uma nova história. Deus está perdoando pecados. Vai, levanta as mãos. Começa a adorar. Enche esse lugar de glória. Vai. E glória. Diga glória. Vai. Glória. Vai descer o renovo. Glória a Ele, a glória e Os batizados com o Espírito Santo, orem na língua dos céus agora. Ei, ore na língua dos céus agora, vai. O Deus de Peniel está aqui. O Deus do Val de Jaboque está aqui. O Deus que faz novas todas as coisas está aqui nesta noite. Enquanto você ora, Deus te dá variedade de línguas. Enquanto você ora, Deus batiza com o Espírito Santo. Enquanto você ora, Deus cura as suas feridas. Enquanto você ora, Deus sara a tua maneira de andar. Enquanto você ora, Deus te dá uma nova bênção. Enquanto você ora, Deus te livra da ansiedade. Enquanto você ora, Deus te livra da depressão. Vai, 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 vai renovar, vai renovar, vai renovar. Vai, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Chama na campa, papapá, candarabadarabadarabadar. Vai, vai, vai. Chama na oração de canta, alabadar.
Segura. Escuta uma coisa que eu quero te dizer. Em cima da palavra que foi liberada sobre o novo de Deus na vida de Jacó, olha para mim aqui, ainda de olhos fechados, vai só escutando o que eu quero te falar agora. Para que o novo de Deus pudesse ter vindo na vida de Jacó, só acrescentando aquilo que Leonardo falou, para que o novo de Deus, olha, presta atenção nisso, pudesse ter acontecido na vida do Jacó, diante de todas as verdades que o Leonardo trouxe, eu quero acrescentar só uma a mais. Ele quis, ele desejou, ele partiu dele. Pastor, como o senhor sabe que partiu dele? Porque o anjo queria subir. Ele disse: não, o senhor não sobe enquanto não mudar a minha vida. Eu quero ser mudado. Escute uma coisa: nada vai acontecer se você não quiser. Está acontecendo uma batalha muito grande agora nas regiões espirituais. Por quê? Porque o diabo está dizendo: ele não vai abrir mão das dores, ela não vai se esvaziar das lutas e das angústias que eu enchi a vida dela. Mas se o outro lado, os anjos do Senhor estão dizendo: sim, nós estamos lutando por ela, nós estamos lutando por ele, porque eles vão se esvaziar. Mas aquela luta que acontece lá em cima, ela está condicionada a uma posição sua agora, a uma escolha sua agora. E eu queria saber de você uma verdade real. Sabe por quê? Porque somente você conhece as suas lutas. Somente você sabe como está o teu cântaro, se ele está transbordando de saudosismo, ou se ele está transbordando de dores, se ele está transbordando de feridas. Mas seja qual for a forma que o teu cântaro da tua vida esteja transbordando, de uma boa lembrança ou de uma má lembrança, cabe a mim e a você esvaziar esse cântaro agora, para que Deus possa derramar algo novo nessa noite. Só depende de você. Os céus estão prontos, os céus estão posicionados, mas Ele está esperando uma decisão minha, como o céu esperou de Jacó. Eu tenho uma verdade para te dizer: se Jacó tivesse dito: pode ir embora, sabe o que é que o anjo ia fazer? Eu vou. E Jacó sairia, Jacó, Léo. Mas ele disse: eu não quero ser mais Jacó. E isso é inegociável. Então depende de você. Presta atenção, depende de você. Então eu quero te convidar a um ato diferente agora aqui. Se você de verdade quer se esvaziar de verdade, seja de uma boa lembrança que não está servindo mais para nada hoje, porque Deus quer dar uma lembrança nova hoje, não quer que você viva de uma lembrança de ontem, ou sejam de dores que está parando você, te amargurando, fazendo com que você não consiga perdoar. Deixa eu dizer uma coisa sobre perdão. O radical da palavra perdão vem de perda, mas eu vou dizer uma coisa: no reino dos céus a gente perde para ganhar. Então não pense, olhe para a Bíblia. Se você for olhar para os homens de Deus, você vai perceber que antes deles ganharem, eles tiveram que abrir mão de tudo. A Bíblia diz que Abraão abriu mão de tudo e saiu com a mão na frente e outra atrás por um deserto. Mas a mesma Bíblia diz que no meio do deserto Deus prosperou a vida de Abraão, e Abraão se tornou novamente rico. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, mas ele resolveu se esvaziar e dizer: eu não vou guardar mágoa, eu não vou guardar tristeza, eu não vou guardar frustração. Pelo contrário, eu me esvazio de toda angústia da perda de 10 filhos, eu me esvazio de perder tudo. Sabe por quê? Porque na verdade, quem perde coisas materiais perde apenas coisas. A gente só perde tudo quando a gente perde a presença de Deus. E a presença de Deus está disponível nessa noite. E eu quero fazer um desafio aqui. Se você quiser ser preenchido pela presença, se você quer se esvaziar
de toda dor, de toda tristeza. Eu queria que abrisse um espaço aqui. Abre um espaço para mim aqui. Dá abre mais aqui. Eu quero um espaço bem grande aqui. Isso, mais um pouco, mais. Só mais um pouco. Pronto, agora tá bom. Olha para mim aqui. Só quem está disposto a se esvaziar. Essa palavra é uma palavra séria. É um desafio profético para a sua vida. Eu vou dizer uma coisa. Sabe quando é que a gente assusta o diabo? Não sabe? Vou dizer agora, Léo. Sabe quando é que a gente assusta o diabo? É quando a gente de uma hora para outra faz assim, ó. Quando a gente decide se ajoelhar diante de Deus, meu amigo, o inferno treme. Porque quando a gente se ajoelha diante dele, a gente reconhece o senhorio dele, a grandeza dele e a majestade dele sobre as nossas vidas. Então eu quero te desafiar nesse momento. Se você está disposto a se esvaziar de toda dor, de toda tristeza, para receber o novo de Deus na tua vida, eu queria que você viesse aqui bem para perto do altar. Mas eu queria que você viesse se ajoelhar. Eu quero me ajoelhar diante de Deus nessa noite, porque eu quero me esvaziar de toda dor, toda tristeza, todo eu. E eu quero reconhecer a grandeza e a majestade de Deus na minha vida. Eu quero reconhecer o senhorio dele nessa noite. Ei, eu não vou meter a mão sobre a sua cabeça. É você e Deus. Aí onde você estiver também aí atrás, se você não vem aqui pra frente, mas você aí na sua cadeira quiser reconhecer a grandeza dele e se esvaziar, eu te convido a se ajoelhar diante dele e se humilhar. Sabe por quê? Porque está escrito: humilhai-vos perante a mão do Senhor, para que Ele vos exalte no tempo determinado. Vai humilhando, vai se esvaziando, pega Ele. E essa oração seja uma oração única. Senhor, eu quero me esvaziar das boas lembranças, porque eu quero uma lembrança nova hoje. Eu quero me esvaziar, Senhor. Eu quero me esvaziar das dores. Eu quero me esvaziar das feridas. Eu quero me esvaziar das angústias. Eu quero me esvaziar, oh, do vazio que me corrói. Eu quero me esvaziar para que tu possas derramar algo novo e poderoso sobre a minha vida. Cadê os líderes e as líderes dessa casa? Os pastores, pastor Oscar, pastor Everton, pastora Cleide, pastor Cleito, evangelista Anderson, me ajude também. Vamos orar por esse povo. Vamos orar, Leonardo, mais uma vez. Pai, em nome de Jesus.
dessa mensagem fala que Ele abriu caminho no deserto. Escute, você não vai andar mais perdido. Ainda aqui, vamos encerrar ouvindo esse louvor. Não vai não para o lugar onde você estava, fica por aqui mesmo, fica por aqui mesmo. Quem quiser ficar de joelho, fica. Quem quiser ficar em pé, fica. Aleluia. Feche seus olhos, ainda fique em oração. Esse Deus que você se humilhou diante dele, esse Deus que você... Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, estás aqui. Ouvidos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres.
salva de palmas para Jesus. É isso, querido. É isso que Deus quer fazer. O diabo está em crise agora, porque você se esvaziou das suas dores e Deus te preencheu, te encheu com uma alegria nova, com uma graça nova, com um combustível novo, para que você possa se firmar mais ainda na presença dEle, para que você possa caminhar com passos mais firmes, para que você possa dizer: Satanás, na minha vida não, na minha família não, os meus filhos, a minha geração servirá ao Senhor, porque eles terão como exemplo a minha vida. E vale a pena, queridos. Costumo dizer que se a gente está vivendo um tempo de crise, é porque não acabou a nossa jornada, porque a jornada, o final da jornada de todo homem de Deus, ela termina com 2 palavras: final feliz. Não termina diferente. Então, se o final ainda não está feliz, fica tranquilo, continua firme, continua caminhando, e Deus vai lutar as tuas lutas. Deus renovou as tuas forças, para que você possa fazer o que Elias fez. Eu queria terminar só com aquela menção a Elias. Elias passou um tempo de dor tão profunda, que ele queria desistir, queria morrer. Mas Deus se fez presente no deserto, o alimentou no deserto, o encheu com algo novo, que diz a Bíblia que ele caminhou 40 dias e 40 noites, e não comeu mais, e chegou até Horebe, o monte de Deus. Esse será o final da nossa jornada, até o monte de Deus. Então fica firme, amém, Diegão? Fica firme, Deus está renovando as suas forças, filho. Que o Diego de Iati, que abriu igreja lá, o Diego líder de célula, vai voltar. Eu estou profetizando sobre a sua vida, sobre a vida de todos vocês. Vocês serão frutíferos, amém, Ítalo? Para a glória de Deus, amém, Leandro? Para a glória de Deus nós seremos frutíferos. Vamos encerrar, senão a gente vai para a vigília, né? Senão vai para a vigília amanhã, queridos. Léo, sim, eu acho que Léo trouxe um livro, está vendendo esse. Vem cá, faz o mexão aqui você. Gente, vocês podem dizer glória a Deus? Essa é uma obra de nossa autoria, Rumo à Paz. Esse livro, superando as tempestades da ansiedade, da depressão, Deus nos deu em um momento muito difícil, e que pode ajudar você a vencer, a superar, à luz das Escrituras. No final do culto você pode nos procurar, tanto eu quanto minha esposa, que está ali também com alguns exemplares, e você pode tanto se ajudar, como ajudar outras pessoas. Através desse livro você aprende como Paulo combateu o bom combate, guardou a sua fé, completou sua carreira. Você vai aprender como foi que o próprio Jesus, diante de tanta correria, cuidou da sua saúde mental. E aqui tem vários exercícios práticos, também medicinais, à luz da psicologia, à luz das Escrituras, para você superar essa tempestade. Tem ajudado várias pessoas, tenho recebido diversos testemunhos, e diariamente as pessoas têm sido tocadas por essa obra. Se você puder abençoar, eu fico muito grato, e você também vai ser abençoado em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe, até a próxima, fiquem na santa paz. Vamos orar? Vamos encerrar? Antes de encerrar, eu queria só te dar 2 avisos. Nós temos cantina ali para abençoar o Ministério de Jovens. Esses jovens de jeito não. Então vocês passem ali também, façam um lanchezinho ali para abençoar o Ministério de Jovens, tá bom? Queridos, amanhã, né, é a cereja do bolo, é o último dia, né? Eu vou para a palavra. Eu sei que a palavra de ontem foi poderosa, mas foi para ontem. A palavra de hoje foi linda, mas foi para hoje. Amanhã Deus tem um vinho novo para aqueles que creem, amém? Então a Bíblia diz que o melhor vinho foi servido no final. Então o final da festa é amanhã às 5 horas da tarde. Venha, traga convidados, e Deus tem um vinho especial para liberar sobre a sua vida no último dia da conferência. Vamos orar?
Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por esse tempo de derramar do teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela renovação, pela vontade do teu povo em se esvaziar para receber algo novo da tua parte. Mas, Senhor, sabemos que tu és um Deus de novidade de vida. Sabemos que tu és um Deus que a tua misericórdia se renova por nós a cada manhã. Então sabemos, Senhor, que tu tens uma porção extraordinária para a vida de todos aqueles que estiverem amanhã no encerramento dessa conferência. Por isso a nossa expectativa já está guardada para ti, para que tudo aquilo que tu irás fazer na vida de todo aquele que estiver aqui no encerramento dessa conferência, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor do Pai esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Aí, dê um abraço aí no irmão, dê um abraço no visitante. Preferi ir atrás das minhas paixões, construir os meus próprios palácios. Fui atrás da minha própria fama.